Vamos dar início à última parte do capítulo 18 do nosso livro-texto. Nós estamos vendo até agora, né, nós temos algumas propriedades termodinâmicas de sólidos, líquidos e gases, mas estamos dando preferência, né, damos grande ênfase para gases. E por que nós damos preferência para gases? Porque gases são substâncias termodinâmicas muito simples e muito fácil de se entender e descrevê-las matematicamente. É muito mais complicado a gente descrever um líquido e muito complicado também nós descrevermos um sólido. Então, nós começamos e nós vimos que ao longo do tempo foi se obtendo propriedades de gases, diferentes gases, e nós chamamos, as propriedades foram sendo juntadas e encontramos algumas propriedades de gases que dependiam da equação que vocês conhecem como a equação dos gases ideais. Depois de um certo tempo, observou-se, né, que essa equação correspondia muito bem a todos os gases, né, e houve uma grande evolução neste processo. Mas notem que nesta equação de gases, nós estamos falando somente de gases, né? Essa equação de gases ideais aqui, elas, embora nós temos umas isotermas, né, que a pressão é proporcional ao inverso do volume, né? Ou seja, quanto mais aumenta a pressão, menor é o volume, né? Para uma isoterma, né? E nós vemos que por mais que eu abaixe a temperatura, né, os gases ideais, elas não conseguem prever a existência de líquidos, muito menos de sólidos, né? Isso por que acontece? Porque os gases ideais, na nossa proposta, né, do que é um gás ideal, significa que a interação entre eles, né, uma existência de uma força de interação entre eles é nula, né? Ou seja, é como se uma molécula do meu gás não visse a outra molécula do gás. Eles não têm força entre eles, tá? E para que exista, né, uma formação de líquido, a gente sabe que tem que ter uma força de interação entre eles, que é uma força atrativa, que conforme eu vou resfriando, né, ou diminuindo o meu volume do meu gás, ele vai tendo uma força atrativa que vai manter ele unido. Então, os gases reais, eles são capazes de prever a existência de líquidos, conforme a gente viu em algumas aulas anteriores, né? Então, conforme eu vejo que eu tenho um vapor aqui, abaixo de uma determinada temperatura crítica, eu vou diminuindo o meu volume, né, e começa a coexistir duas fases, né, dois sistemas com duas fases, e após este sistema aqui, o meu sistema passa a ser completamente líquido. Portanto, a equação dos gases reais, que é a equação de Van der Waals, ela consegue prever a existência de líquidos partindo de gases. Mas isso só é possível porque existe uma interação atrativa, né, entre as moléculas. E é claro, fica muito mais complicado e complexo de se descrever conforme a gente vai modificando, né, transformando em líquidos e transformando em sólidos, fica bem mais complicado, eventualmente, uma descrição teórica a nível de graduação. Por isso que muitas vezes a gente só trata de gases em cursos de termodinâmica. Bem, mas, obviamente, ocorre uma transição de fase, né? Ou uma mudança de fase. O que nós chamamos de fase? Aquilo que eu já falei para vocês em algumas aulas anteriores. Existe a fase sólida, líquida, gasosa e de plasma, que eventualmente a gente não trata nesse curso. Mas, quando ocorre uma transição, né? Quando eu passo de uma fase líquida, por uma fase sólida para uma fase líquida, existe um processo, uma descontinuidade nesse processo. As propriedades do líquido são diferentes das propriedades do sólido. Portanto, há uma clara diferença entre uma situação e a outra. E, portanto, a essa mudança, né, quando eu passo de um estado para o outro, eu chamo este processo de uma transição ou mudança de fase. Assim como quando eu passo do líquido para o gás, né, do sólido, do líquido para um sistema gasoso, também é uma clara diferença de um sistema para o outro. E a este modelo nós também chamamos de transição ou mudança de fase. Sempre que ocorre uma mudança, cada um desses estados, né, mas que existem essas características do meu material, é sólido, líquido ou gasoso, que a gente vai tratar nesse curso, é o que a gente chama de fase. E passando de um para o outro, é o que a gente denomina de uma mudança de fase, que ela pode ser clara, né, descontínua, como eu mostro para vocês, ou não. Tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Para a substância mais comum, né, que é a água, a gente sabe muito bem que a água sólida, que a gente chama de gelo, quando deixa o gelo
na temperatura ambiente, né, do seu sistema, ele vai se tornando líquido, e se você pega e vai fazer o seu café, né, todo mundo sabe fazer um cafezinho, ou fazer um macarrão, você vai começar a esquentar a água, e eventualmente você vê que começa a formar bolhas ali, e o seu sistema, sua fase, seu líquido passa por um gás com propriedades diferentes. Ocorre, portanto, uma clara mudança de fase nesses sistemas. Bem, só lembrando que, para caso da água, né, existe nessa clara mudança de sólido para líquido e para gás, e que quando existe uma situação de mudança de fase, né, de transição de fase, que essas duas fases, esses dois estados, eles coexistem, né, em equilíbrio, né? Obviamente, se for